O Jornal Cidade Notícias está de volta e hoje eu recebo aqui em nossos estúdios para um bate-papo a advogada especialista em direito imobiliário Ana Antunes. O nosso assunto de hoje é o inventário. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. É um prazer estar com vocês. Esse assunto que é de suma importância, principalmente quando ocorre a morte de algum ente querido. Deixou bens, é necessário fazer o inventário. Mas muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento nem sabem o que é o inventário e para que serve. A doutora poderia tirar essa primeira dúvida? Claro, Fábio. Importante isso que você disse na introdução do nosso assunto, porque muitas pessoas, ao se verem nessa situação, não sabem muito bem o que fazer e o que é o inventário. O inventário é um documento essencial para a transferência dos bens de uma pessoa que veio a falecer para seus herdeiros. Com essa documentação, eles conseguem proceder ao registro, as transferências necessárias e tudo a administração deste acervo, deste espólio. Agora, o inventário e partilhas de bem, doutora, ele é obrigatório? Vamos supor, eu tenho mesmo de contratar um advogado para isso, eu consigo fazer. E quanto cobra? E essa é uma questão muito perguntada no nosso escritório. E, Fábio, sim, é necessária a contratação de um advogado para estar acompanhando os herdeiros em todo o processo. Os herdeiros, se estiverem de acordo, podem contratar um advogado para todos eles. Mas, caso haja algum litígio, cada um pode contratar o seu advogado. E o valor? Bom, cada advogado trabalha com um percentual em cima do valor do montante desses bens. Ou seja, você vai pagar os honorários para esse advogado, bem como as custas processuais ou de cartório. Agora, doutora, quais são os tipos de inventário? Existe mais de um? Existe, Fábio. Bom, é muito bom a gente explicar quais são os tipos de inventário. Existe aquele inventário que é processado mediante o cartório de notas. Quando os herdeiros não têm litígio, ou seja, eles não brigam entre eles e não há menores ou incapazes nesse inventário. Porém, se houver um desses quesitos, o inventário tem que ser processado mediante o judiciário, que é o juiz que vai comandar este processo. Doutora, a gente falou anteriormente com relação ao valor cobrado pelo advogado para trabalhar. Agora, o inventário, ele tem um custo? Sim, Fábio. Bom, vamos lá. Vamos delimitar os custos desse inventário. Primeiramente, há um imposto chamado ITCMD. Esse imposto é pago para a Receita Estadual. Vou dar um exemplo. Nós temos uma casa e a pessoa faleceu e vamos fazer a avaliação deste imóvel. A Receita vai calcular este imposto pela avaliação imobiliária. Bom, este é o primeiro quesito que vocês vão pagar. O segundo, como eu disse anteriormente, pode ser processado perante o cartório e perante o judiciário. E lá vocês também irão pagar essas custas, cartorárias ou judiciárias. Também vai depender do valor deste imóvel. E, como dito anteriormente, os honorários advocatícios. Agora eu vou tocar num assunto aqui que deixa muitas pessoas estressadas e nervosas. As dívidas do falecido. Deixou dívida. Os familiares são obrigados a assumir todas elas ou não, doutor? Bom, Fábio, bem delicado esse assunto e, sim, se o acervo deste espólio contemplar as dívidas, ou seja, o valor que a pessoa deixou é maior do que o valor das dívidas ou igual, sim, esse valor tem que ser pago. A única maneira de não se conseguir pagar é quando as dívidas ultrapassam o valor do montante dos bens, mas ela é quitada até aquele valor, né, que eu disse anteriormente de avaliação. Então, a grosso modo, vou falar aqui para o nosso telespectador. Você tem uma casa aí, vamos supor, de R$140 mil. E o falecido deixou lá R$138 mil. Esse bem tem que ser vendido, doutora,
para poder pagar essa dívida e vai sobrar R$2.000 para esse parente ou para vários parentes? Seria isso? Isso mesmo. Esses R$2.000 serão partilhados aos herdeiros e o restante para a quitação das dívidas dos credores. Então você que está nos assistindo agora, que pensou que o seu parente faleceu, deixou dívidas, que vai vender tudo que ele tem, vai ficar com o dinheiro para você e seus familiares, não tem isso, né, doutora? Vai ter que pagar as dívidas. Inclusive, Fábio, é bom, a título de curiosidade, o credor, que é aquela pessoa que tem, né, a dívida, ela pode ingressar no inventário. Um exemplo, eu não abri o inventário do meu pai justamente porque ele tem dívidas e eu não quero arcar. O credor pode sim abrir esse inventário e correr atrás para que eu pague com a minha herança. Então fique atento aí, porque muitas das vezes tem gente que correr disso não. Agora, quando fazer o inventário, doutor, existe algum prazo ou não? Bom, Fábio, pela lei, 60 dias para abertura do inventário. Inclusive, é muito bom ressaltar que, quanto antes os herdeiros abrirem esse inventário, menor será o custo. Ou seja, eu tinha comentado do imposto, né, da Receita. A Receita dá um desconto para quem entra com o inventário no prazo hábil. Passado esse prazo, multas e juros, infelizmente. Doutora, foi muito esclarecedor o nosso bate-papo. Você que está nos acompanhando, que precisa esclarecer mais dúvidas, fazer o seu inventário, sempre procure um advogado, uma advogada especialista na área para que você não tenha dor de cabeça mais futuramente, né, doutora? Exatamente, Fábio. Muito obrigado pela sua participação. Eu aguardo você em uma próxima oportunidade. Agradeço vocês.